Boa tarde, aqui é o professor Nelson, pastor, teólogo, doutor psicanalista clínico Nelson Alves de Andrade. Eu vou fazer uma live agora abordando psicanálise e vou falar sobre psicanálise e sexualidade. É um tema muito bom, muito top. Vamos estar aqui detalhando sobre, falando sobre. Compartilhem com outras pessoas. Deixa eu aumentar a letra aqui da minha pesquisa. Eu operei de cataratas, estou bem melhor, graças a Deus. Cada live eu estou falando sobre isso. Gente, a psicanálise, ela oferece uma perspectiva única e profunda sobre a sexualidade, diferente da visão puramente biológica ou comportamental. Para a psicanálise, a sexualidade humana não se limita ao ato sexual ou à reprodução, mas a uma força psíquica complexa, presente desde a infância e fundamental na formação da personalidade do indivíduo. A psicanálise nasceu no fim do século XIX, em um contexto onde a sexualidade era um tema cercado de tabus sociais, morais e religiosos. Sigmund Freud trouxe a sexualidade para o centro da constituição psíquica, rompendo com a ideia de que ela se limitava à vida adulta e à reprodução. Para Freud, o inconsciente era essencialmente sexual, no sentido amplo do termo, ligado ao prazer, ao desejo e às pulsões. Este estudo, esta pesquisa, explorará os conceitos-chave da psicanálise de Freud e como eles se relacionam com a sexualidade. Eu fiz um apanhado geral aqui e estou passando para vocês. Vejamos a teoria do libido. Freud cunhou o termo libido para se referir à energia psíquica que impulsiona o ser humano em busca de prazer. Essa energia, ela não está ligada apenas a impulsos genitais, mas a uma variedade de zonas do corpo, que são chamadas zonas erógenas. E nós vemos aí que a libido é a força vital que motiva o comportamento, a criatividade e os relacionamentos. A psicanálise, ela defende que a sexualidade não é apenas biológica, mas uma energia psicológica que se manifesta de diferentes formas ao longo do desenvolvimento. Vejamos, pois, a visão de Freud sobre a sexualidade. Na sexualidade infantil, Freud ele rompeu com a ideia de que a criança era assexuada, mostrando que desde cedo existem manifestações de prazer ligadas ao corpo, fase oral, fase anal e fase fálica. Aí nós temos o complexo de Édipo, que é o momento central do desenvolvimento psicossexual, em que a criança experimenta desejo pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o do mesmo sexo. A resolução desse conflito é fundamental para a formação do superego e da identidade sexual. Gente, compartilhe aí
Dei presentinhos na live, coraçõezinhos, ela é muito importante, esta live. A pulsão sexual, para Freud, a sexualidade não está restrita à genitalidade. Envolve todo o corpo, que ele chamou de zonas erógenas. Neurose e repressão. Muitas neuroses, segundo Freud, nasciam da repressão da sexualidade. A sociedade, ao impor normas morais rígidas, forçava os sujeitos a recalcar os seus desejos. Vejamos algumas contribuições pós-freudianas. Carl Gustav Jung discordou da centralidade exclusiva da sexualidade em Freud. Ele valorizou mais a dimensão simbólica e espiritual da psique. Jacques Lacan reinterpretou Freud à luz da linguística e da filosofia. Para ele, a sexualidade está estruturada como uma linguagem e o desejo é marcado pela falta. A famosa frase lacaniana, não há relação sexual, expressa a ideia de que a linguagem nunca dá conta plenamente da experiência sexual. Wilhelm Reich aproximou psicanálise política via a repressão, lógico, a repressão sexual, como forma de controle social e defendia a importância da liberação sexual. Vejamos psicanálise e diversidade sexual. A psicanálise também foi desafiada ao lidar com identidades e práticas sexuais que fogem à norma heterossexual. Freud não via a homossexualidade como uma patologia, mas como uma variação do desenvolvimento sexual. Lacan e outros psicanalistas posteriores exploraram como o desejo não se reduz a rótulos fixos, mas se organiza de forma singular para cada sujeito. Hoje, muitas correntes psicanalíticas reconhecem a importância de não veja a pronúncia aqui, patologizar a diversidade sexual. Vejamos sexualidade, cultura e inconsciente. Compartilhe com outras pessoas, pessoal. Joga o coraçãozinho aí. Muito obrigado. A sexualidade é atravessada por discursos sociais, culturais e históricos. O inconsciente se expressa por meio de sintomas, sonhos, lapsos e fantasias, que muitas vezes revelam desejos reprimidos ou inconfessáveis. A repressão sexual, segundo Freud, é condição para a vida em sociedade, mas também gera conflitos internos. Vejamos o desenvolvimento psicossocial. A psicanálise freudiana propõe que a sexualidade se desenvolve em fases desde a infância e que a forma como superamos ou não cada uma delas molda a personalidade adulta. Eu vou falar aqui e depois vou mencionar mais uma vez. Na fase oral, entre 0 a 18 meses, o prazer está centrado na boca. A criança explora o mundo através da sucção, da mastigação e do contato oral. A fase anal, os 18 meses aos 3 anos, o prazer está ligado ao controle dos esfíncteres. A criança descobre o prazer de reter e liberar as fezes, o que se relaciona com controle e autonomia. A fase fálica, dos 3 aos 6 anos, o prazer se concentra nos órgãos genitais. É nesta fase que ocorre o complexo de Édipo, que é um conceito central
Na psicanálise, a criança desenvolve um desejo sexual pelo genitor do sexo oposto e um sentimento de rivalidade pelo genitor do mesmo sexo. A resolução do complexo de Édipo é crucial para a formação da identidade de gênero e para a repreensão dos desejos incestuosos. Período de lactância, 6 anos à puberdade. A libido é suprimida, a energia é direcionada para atividades sociais e intelectuais. A fase genital, que é da puberdade em diante, a energia sexual retorna aos órgãos genitais e o indivíduo busca relacionamentos sexuais maduros e recíprocos. Vejamos a evolução do conceito de sexualidade na psicanálise. O ponto de partida, Freud e a ruptura com a visão biológica e moralista. Antes de Freud, a sexualidade era vista quase exclusivamente sob 2 prismas: biológico, que é ligado à reprodução, e à genitalidade; moral, marcada por tabus, repressão e associações à perversão. Freud rompeu com isso e trouxe uma perspectiva revolucionária. A sexualidade é uma força psíquica, não apenas biológica. Está presente desde a infância, teoria da sexualidade infantil. Não se limita aos órgãos genitais, mas a todo o corpo, às zonas erógenas. Suas manifestações podem ser perversas no sentido de fugir da finalidade reprodutiva, mas não parte constitutiva da vida psíquica. Obra-chave, nós temos aí 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, e o mal-estar da civilização, em 1930. As fases do desenvolvimento psicossocial em Freud. Eu vou repetir aqui. Freud estruturou o desenvolvimento sexual em estágios, cada um marcado por uma zona erógena predominante. Oral, 0 a 1 ano, prazer, boca, sucção e alimentação. Anal, 1 a 3 anos, prazer ligado à excreção e ao controle. Fálica, 3 a 6 anos, surgimento do complexo de Édipo, que é o que eu mencionei anteriormente. Latência, 6 a 11 anos, relativa à calma pulsional. A energia está voltada para aprendizado e socialização. Genital a partir da puberdade, que é a integração da sexualidade adulta. Essa teoria mostrou que a sexualidade atravessa a vida inteira e que eventuais fixações ou regressões nesses estágios poderiam originar sintomas neuróticos. Pós-freudianos, críticas e ampliações. Após Freud, o conceito de sexualidade foi expandido e criticado e reelaborado. Carl Gustav Jung, deu menos peso à sexualidade como motor único da vida psíquica e introduziu o conceito de energia psíquica mais amplo, libido como energia vital e não só sexual. Melanie Klein explorou a sexualidade infantil mais cedo, ligando-a às fantasias inconscientes de relação com objetos, mãe, peito, etc. William Reid associou a repressão sexual e política, que defendia que a repressão da sexualidade servia no controle social. E Lacan, ele vai explicar sobre o desejo da linguagem, já explicamos. Jacques Lacan trouxe uma releitura de Freud, à luz da linguística e da filosofia. O desejo é estruturado pela linguagem e nunca se satisfaz plenamente. A sexualidade está ligada ao falo enquanto significante, não apenas ao órgão biológico.
E a famosa tese, não há relação sexual, ou seja, não existe complementaridade perfeita entre os sexos. Há sempre falha e ato. O gozo, Joyce Sanse, é central, vai além do prazer, tocando o excesso, o impossível de ser simbolizado. A sexualidade é a psicanálise contemporânea. Hoje a psicanálise se confronta com novas questões ligadas à sexualidade. A diversidade sexual e de gênero. Freud não patologizou a homossexualidade, mas a tratou como variação do desenvolvimento. Hoje, psicanalistas aprofundam essa visão, recusando classificações normativas. Sexualidade e cultura. A psicanálise atual considera como discurso, ou seja, como discursos sociais, a mídia, a tecnologia, a política, e atravessam a construção do desejo. Sexualidade fluida. O conceito deixou de ser visto como fixo, abrindo espaço para pensar identidades sexuais e de gêneros como múltiplas, móveis e singulares. Vejamos aqui uma síntese da evolução. Em Freud, a sexualidade como eixo da construção psíquica, infantil, poliforma, não limitada à reprodução. Pós-freudianos, ampliações e críticas, energia vital, política e relações de objeto. Lacan, a sexualidade como estruturada pela linguagem, marcada pela falta e pelo desejo impossível de se realizar plenamente. E na contemporaneidade, a inclusão da diversidade, gênero, cultura e fluidez sexual. Vejamos a sexualidade na clínica psicanalítica. Estão gostando aí do assunto, gente? Complicado, né? Ponto de partida, sexualidade como fundamento da vida psíquica. Desde Freud, entende-se que a sexualidade não é apenas uma questão biológica, mas atravessa os sintomas, os conflitos e o sofrimento psíquico. Na clínica, portanto, trabalhar a sexualidade não significa apenas falar de práticas sexuais. Mas, quem está gostando aí, gente, dá um joinha aí. Coloca uma florzinha aí, um coraçãozinho. Vou repetir. Na clínica, portanto, trabalhar a sexualidade não significa apenas de falar práticas sexuais. Porém, escutar o desejo, entender os conflitos inconscientes, desfazer sintomas ligados à repressão sexual. Vejamos Freud e a clínica da sexualidade. Na prática clínica, Freud observava histeria, sintomas corporais, paralisias, dores, cegueiras, etc. Frequentemente ligados a desejos sexuais recalcados. Neuroses obsessivas, sintomas relacionados à culpa, interdições e fantasias sexuais. Fobias, deslocamento da angústia sexual para objetos externos. Exemplo, fobias de animais. O tratamento consistia em trazer à consciência os desejos reprimidos por meio da associação livre, interpretações de sonhos e análise de transferências. Uma associação livre é uma técnica psicanalítica na qual o indivíduo fala, mostra, fala o que ele sente. E na interpretação dos sonhos, nós vemos aí, o indivíduo fala dos seus sonhos. E o analista vai aí anotando para depois chegar a uma conclusão. Sexualidade e transferência. A sexualidade se manifesta também na relação analítica.
Freud chamou de transferência o fenômeno pelo qual o paciente direciona ao analista afetos e desejos inconscientes, incluindo eróticos. O analista não atua esse desejo, mas utiliza como material clínico, ajudando o sujeito a compreender suas repetições e impasses. Vejamos a clínica pós-freudiana. Melanie Klein deu grande importância às fantasias inconscientes ligadas à sexualidade que surgem desde o início da vida. Lacan trouxe a ideia de que o analista não oferece respostas sobre o que é a sexualidade do paciente, mas ajuda-o a construir seu próprio saber sobre o desejo. O foco é o desejo e não a normalidade sexual. A clínica lacaniana rejeita enquadrar a sexualidade em padrões fixos, como hétero, homo, bi, etc. Considera-a singular. Estão gostando, pessoal? Questões contemporâneas da clínica e sexualidade. Na clínica de hoje aparecem com frequência disfunções sexuais, impotência, anorgasmia, ejaculação precoce, vaginismo. Questões de identidade de gênero e de orientação sexual. Vivências que envolvem angústia diante do não reconhecimento social ou familiar. Ansiedade ligada ao desempenho, muito marcada pela cultura atual, que impõe ideais de performance sexual. Performance sexual. Sexualidade e trauma. Abusos, violências e experiências traumáticas que marcam profundamente o psiquismo. A psicanálise não trata esses fenômenos como doenças isoladas, mas como expressões de um sujeito dividido, atravessado pelo inconsciente e pelo desejo. Vejamos o manejo clínico. Escuta sem julgamento. O analista não impõe normas morais sobre a sexualidade do paciente. Não pode, ele apenas vai ouvir a pessoa. Não pode julgar a pessoa. Respeito à singularidade. Cada sujeito organiza a sua sexualidade de forma única. Interpretação. Ajuda o analisando a perceber repetições, fantasias e identificações inconscientes. Construção de saber. O paciente, pouco a pouco, constrói uma narrativa diferente sobre seu desejo e seus impasses. Vejamos a sexualidade e o inconsciente. Vejam que aqui são assuntos bem complexos, né? E difíceis. A psicanálise entende que grande parte da nossa sexualidade é moldada por desejos e conflitos inconscientes. O conflito de Édipo, por exemplo, é reprimido e não está acessível à nossa consciência, mas continua a influenciar nossas escolhas de parceiros e nossos padrões de relacionamentos na vida adulta. Freud argumentava que traumas ou fixações em qualquer uma das fases do desenvolvimento psicossexual poderia levar a problemas na vida adulta. Por exemplo, uma pessoa que teve um conflito não resolvido na fase oral pode ter comportamentos orais excessivos na vida adulta, como fumar, comer demais ou ser muito dependente. Vamos aqui para as nossas considerações finais. A sexualidade, a psicanálise e a sexualidade estão profundamente interligadas. A abordagem de Freud revolucionou a forma como entendemos a sexualidade humana, deslocando-a de um mero instinto biológico
para um complexo fenômeno psicológico. A sexualidade para a psicanálise é a força motriz que nos molda, cria conflitos e nos impulsiona. Ela está presente desde a infância e influencia a nossa vida de forma consciente e, principalmente, inconsciente. A psicanálise nos convida a olhar para a nossa própria história e para o nosso inconsciente, para compreender quem somos e como nos relacionamos com o prazer, o desejo e o outro. A psicanálise revolucionou a forma como pensamos a sexualidade. E Freud mostrou que ela não é apenas um instinto biológico, mas um eixo central na constituição do sujeito, atravessado pelo desejo, pela lei e pela cultura. As contribuições posteriores ampliaram esse debate, mostrando que a sexualidade não é estática, mas fluida, marcada por singularidades e pelas transformações sociais. Na clínica psicanalítica, a sexualidade não é um problema a ser corrigido, mas um campo de investigação do desejo. Está na base de muitos sintomas neuróticos, se manifesta na transferência, nos sonhos, nas fantasias e até nos silêncios do paciente. Assim, a psicanálise não busca normalizar a sexualidade, mas abre espaço para que o sujeito descubra sua própria forma de desejar e viver sua sexualidade de modo menos conflituoso. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muitas fontes aqui consultadas, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud, o mal-estar na civilização, Freud, escritos, Lacan, símbolo da transformação, Jung, a revolução sexual, Reich, Édipo e o Anjo, Rouanet, e várias referências bibliográficas que nós consultamos aqui, foram várias. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vou estar fazendo lives assim com esses assuntos complexos. Eu amo a psicanálise. São várias correntes, várias escolas psicanalíticas, porém eu sigo a freudiana. Um beijo, um abraço, professor Dr. Nelson, que Deus abençoe a todos vocês.